Olá, muito boa noite e muito obrigado por assistirem essas conferências. Aquelas pessoas que se interessam por esses assuntos, nós sugerimos que compartilhem com pessoas que também possam se interessar por esses assuntos de autoconhecimento. Este é um curso gratuito que passamos de forma online e também de forma presencial. Em algumas cidades do Brasil temos de forma presencial. Passamos nas terças e quintas-feiras ao vivo por essas páginas às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, de nos mostrar o caminho da iniciação para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Chegar a nos reunir, nos religar ao nosso ser, ao nosso real ser interno. A história nos conta que o homem foi expulso do paraíso e fomos expulsos do paraíso por formarmos o ego, por criarmos o ego. E estes estudos nos ensinam que para voltarmos ao paraíso precisamos desintegrar o ego, precisamos eliminar o ego. Nós fomos expulsos pela fornicação. Pela fornicação criamos o ego. E para retornar ao nosso lugar de origem, nós precisamos então deixar de fornicar e eliminar os defeitos psicológicos. E para fazer isso, para fazer esse trabalho, que é um trabalho consciente, um trabalho que cada um de nós, cada pessoa pode fazer. Para fazer, nós precisamos conhecer algumas fórmulas, algumas técnicas. Tais técnicas, tais fórmulas são entregues neste curso. É um curso composto por 75 temas e foi organizado e é coordenado por verdadeiros mestres, por seres que fizeram esse trabalho, despertaram a consciência, se reconectaram ao seu ser e estão aptos a nos ensinar, a nos mostrar os procedimentos que devemos tomar para ingressar no caminho iniciático e chegarmos à autorrealização íntima do ser, assim como tais seres, tais mestres que nos ensinam, que nos legaram esses ensinamentos. Como eles chegaram à autorrealização, podem nos ensinar. Ninguém mais pode ensinar alguém. Se não fez para nós ensinar alguma coisa a alguém, nós primeiro temos que fazer. E assim, este ensinamento, esse trabalho foi feito por alguns mestres e estes mestres nos ensinam. Então, dos 75 temas, nós estamos
hoje para passar o tema número 39, que é a não identificação com as coisas da vida diária e por que julgamos os demais. Então, identificação é uma palavra que talvez nesse contexto nos pareça um pouco desconhecida. Assim. Então, identificação aqui se trata de nós nos apavorar com certas coisas, com qualquer coisa, nos identificar com isso, nos causar alguma mudança em nós, alguma preocupação, um excesso de preocupação. Então isso é o que nós tratamos aqui, nós chamamos como identificar-se. Então, nós devemos não nos identificar com as coisas da vida diária. Então, todas as coisas, todos os problemas, todos os acontecimentos, se nós nos identificamos com qualquer coisa, adormece a nossa consciência. Porque nós temos nós temos 3% da nossa essência livre apenas, e esses 3% devem estar despertos para que com esses 3% nós possa trabalhar, fazer este trabalho. Precisamos colocar em atividade esses 3% para comandar a máquina humana, para governar a máquina humana. Então, quando nós nos identificamos com alguma coisa, com qualquer problema, qualquer acontecimento, é porque um defeito nosso, um defeito desses dos 7 pecados capitais, derivam muitos milhares de defeitos menores que muitas vezes não parecem ser defeitos. Então, esses defeitos estão aqui representados nesta figura que nós chamamos envoltura seminal. Então, os defeitos enfrascam a nossa consciência. E toda preocupação nasce de um defeito psicológico, de um ou de outro. Então, quando nós nos preocupamos demais com algo, nós dizemos que nós nos identificamos com esse assunto, com esse problema. E cada vez que nós nos identificamos com algum problema, com qualquer coisa, adormece a nossa consciência. Adormece mais, porque nós estamos já adormecidos. Então, precisamos fazer um esforço para nos manter em alerta. Então, a nossa vida diária é o que nós chamamos de ginásio psicológico. É na vida diária, são nos acontecimentos, nos eventos, nos encontros, na inter-relação com pessoas, com familiares, colegas de trabalho, no comércio. É nesse meio que nós vamos poder descobrir os defeitos psicológicos. E para descobrir, nós precisamos estar atentos, estar em vigília de nós mesmos. Quer dizer,
Esses 3% devem estar conscientes e trabalhando para descobrir, para nos autodescobrir. E então, quando nós nos identificamos, nós perdemos esse estado de vigília e nos preocupamos com algo, algo que nos chama a atenção, nós nos envolvemos com aquilo e saímos desse estado de vigília. Perdemos esse estado de vigília, de autoobservação. Autoobservação é observar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo ou querendo dizer, o que eu estou imaginando, o que eu estou instintivamente desejando. Eu só vou poder perceber todos esses funcionalismos se eu não estiver identificado, não estiver envolvido com o problema, com o acontecimento que esteja se desenvolvendo fora de mim. Eu preciso estar atento ao que ocorre dentro de mim. Eu preciso prestar atenção nos acontecimentos, porém não devo me identificar com eles, não devo me envolver, não devo deixar-me envolver por esses acontecimentos, por esses assuntos. Então, uma forma de nos identificar geralmente se identifica com um problema, com alguma conta que temos que pagar ou receber, e essa pessoa, esse pagador, não nos pagou, atrasou, passou do prazo. Então isso nos toma, nos absorve e isso então é identificação. Isso toma o nosso tempo, toma a nossa máquina humana. Então, as preocupações, a preocupação com o que eu tenho que fazer, que eu tenho que pagar, que eu tenho que receber, isso adormece a nossa consciência. E então, se nós andamos na rua, em todos os lugares, os defeitos, os nossos defeitos psicológicos, tendem a nos levar à identificação. Nós sabemos, já compreendemos nessas alturas, que precisamos trabalhar conscientemente com a energia sexual, que não devemos fornicar, jamais adulterar. Porém, se nós vemos uma pessoa do sexo oposto, o defeito nos leva a nos chama a atenção e nos leva a nos ocupar com essa pessoa do sexo oposto. Começamos a admirar a forma física, o cabelo, os seios, enfim, cada um tem uma característica de o que mais lhe atrai no sexo oposto. E então nós já sabemos que não devemos, que não vamos praticar sexo com alguém que não é o nosso cônjuge. Porém, o defeito nos tenta e nos leva a olhar, observar, admirar. Então, isso é identificação. E se nós
nos identificamos, se nós deixamos nos identificar, já adormeceu a nossa consciência e perdemos o estado de vigília. Adormeceu a nossa consciência e já não estamos mais nos auto-observando. E assim com todas as coisas, com tudo o que acontece conosco. Em uma conversa com uma pessoa, talvez a pessoa em uma negociação, algo que nós estamos tratando com a pessoa, não nos combinamos, não dá certo, não acontece como nós queremos, e nós nos identificamos. Então, talvez alteremos a voz, talvez dizemos alguma coisa que não deveríamos dizer, porque interiormente pensamos. Se nós dizemos alguma coisa é porque pensamos sobre isso, porque sentimos sobre isso. Então isso significa que nós estamos identificados com esse evento, com esse assunto, com essa conversa, essa interatividade com essa tal pessoa. Então, os problemas nos levam à identificação. E isso geralmente é pelo medo. O medo que nós temos de qualquer coisa. O medo nos leva à identificação e a nos defender. Logo surge um defeito que quer se defender. Então é por medo. O medo nos leva à identificação. Então isso nos faz perder energia e adormece a nossa consciência. E perdemos a oportunidade de trabalhar sobre nós nesse aspecto. Então, nós devemos ver a vida como um filme. As coisas, todos os acontecimentos, devemos ver como um filme. Porque realmente é um filme. Tudo passa. Nós só temos o momento presente. E todas as coisas passam. Passam os problemas, passam também os acontecimentos agradáveis, também passam. Então não devemos também nos identificar com acontecimentos agradáveis. Devemos viver o instante e não nos identificar, porque também passam. Então os problemas passam. Tudo passa. Quantos problemas nós tivemos já no passado e nem recordamos mais. Já passou, ficou para trás, ficou no tempo. Então, para nós transformar essa impressão, porque os problemas nos trazem uma impressão, uma má impressão, algo que nos leva à identificação. Então, quando acontece alguma coisa grave, por grave que seja, nós podemos refletir em que será esse acontecimento o mais grave que vai acontecer na minha vida? Será isso o pior que eu vou passar? E refletindo assim, se isso é o pior, já está passando. E o demais será melhor.
Então isso perde força. O defeito perde força. Porque acontecem coisas desagradáveis. Por exemplo, em uma viagem, um deslocamento de emergência, que nós temos pressa em chegar em algum lugar, fura o pneu do carro, do nosso veículo, enfim, qualquer que seja. Então, já isso nos identificamos com isso e nos preocupamos. Então, nesse momento, nós podemos e devemos transformar essa impressão, essa preocupação, e refletir que será esse fato, esse furar o pneu, será o pior que vai acontecer na minha vida? E certamente já aconteceram outras coisas. Então, se nós refletirmos assim, perde força e nós nos reanimamos, porque se for o pior isso, o demais será vencido, porque se nós vencemos esse problema, vamos vencer os outros que não serão piores. Então, a vida diária é onde nós vamos poder nos autodescobrir, descobrir quais os defeitos que atuam em determinado momento. Porém, não devemos nos identificar, não devemos nos apavorar com os eventos, com os acontecimentos, com os problemas, com as coisas agradáveis também, não devemos nos identificar. Então, existe um dito sábio que diz que o sábio nunca está tão alegre, tão frenético, e também nunca está tão triste. Ele não se desespera, não fica abalado. O sábio fica triste, mas não desesperado. O sábio fica alegre, mas não frenético. Um sábio é sábio e vive o momento consciente. Então, é no dia a dia, é na nossa vida diária que está o material para fazermos este trabalho, para fazermos o trabalho de autoconhecimento. São nos acontecimentos, no desenrolar do nosso dia está o material. Porém, precisamos estar conscientes e não nos identificar com os problemas para ver que defeito está atuando ou que defeito quer atuar, e assim poder pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Porque o nosso trabalho é eliminar defeitos psicológicos. E para eliminar, nós precisamos ver o defeito, precisamos perceber. E para perceber, nós precisamos nos auto-observar. E para nos auto-observar, nós não podemos estar identificados, apavorados, envolvidos por esse problema. Então, todos os problemas são de natureza passageira. Tudo passa. Tudo passa. Inclusive, nós também passamos. Um dia, nós não existiremos mais. Então, para fazer esse trabalho de morte psicológica, nós precisamos observar, nos auto-observar, estar em vigília. Vigiar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos,
o que queremos falar, o que não falamos, queremos falar e não falamos. Observar tudo, observar os nossos centros, observar o centro intelectual, os pensamentos, observar o centro motor, a fala, os movimentos, observar o nosso coração, o que estamos sentindo no centro emocional, o que sentimos no centro instintivo, os desejos no centro sexual, enfim, em todos os centros. Precisamos nos auto-observar para fazer uma mudança, para fazer a mudança que requer, para se chegar à autorrealização íntima do ser. Então, a mudança só pode ser feita por nós. Cada um de nós pode fazer mudanças no seu mundo interior. Porém, é preciso conhecer o mundo interior e para conhecer, precisamos nos auto-observar. Então, esta conferência tem dois aspectos. A não identificação com as coisas da vida diária e por que julgamos os demais. Então, o segundo aspecto se refere a julgar outras pessoas, julgar as pessoas, criticar. Então, nós não conhecemos nós mesmos, não nos conhecemos. E por consequência, por lógica, não conhecemos as outras pessoas. Então, nos recorda aquela frase sábia que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, nós não nos conhecemos, não conhecemos as outras pessoas e, portanto, não devemos julgar outras pessoas. Não devemos criticar. Então, quando nós julgamos, quando nós criticamos outra pessoa, também nos adormece a consciência. Adormece a nossa consciência e perdemos energia. Isso porque o nosso defeito, o defeito que nós temos, a tendência é ver o defeito na outra pessoa e apontar o defeito da outra pessoa. E também conhecemos um ditado que quando um dedo aponta, existem três que apontam para mim. Então, o defeito, o mesmo defeito que nós criticamos na outra pessoa, nós temos dentro de nós. E é esse defeito que vê o defeito da outra pessoa e logo nos induz que nós critique, para que ele, esse defeito que está em nós, se esconda e nós não o veja e assim não possa eliminá-lo, pedir a morte à nossa mãe divina. Então, a crítica se torna a escapatória para o nosso defeito se esconder dentro de nós. Então, quando nós criticamos alguém, é porque nós temos esse mesmo defeito dentro de nós, porém, nós não queremos nos expor. Então, esse defeito nos manipula e nos mostra o defeito da outra pessoa. E assim adormece a nossa consciência. E nós perdemos o estado de vigília também. Então, nesse caso também,
se adormece a consciência e se perde o estado de vigília. Se perde a capacidade de se auto-julgar, de autocriticar. Se perde o juízo crítico. Porque então o defeito, quem nos manipula são os defeitos. Todo o nosso problema está nos defeitos, ou estão nos defeitos. E os defeitos nos levam a ver o defeito na outra pessoa para se esconder dentro de nós. Então, nós, para isso, também precisamos estar ativos. Precisamos estar com os 3% que temos de consciência livre, precisamos colocá-los em atividade. Precisamos fazer um esforço para colocar esses 3% ativos e não permitir que nos identifiquem com a outra pessoa e critique a outra pessoa, porque se perde essa capacidade de auto-julgamento. Então, são aspectos bem profundos que nós, nos auto-observando, nós refletindo, vamos compreender que realmente a nossa psique funciona dessa forma. Nós temos os defeitos e os defeitos não querem morrer. Que nós somos uma máquina comandada por defeitos. E esses defeitos não querem morrer, não querem deixar de existir. Eles nos manipulam, e nos manipulam de muitas formas. Nos põem a observar as outras pessoas e criticar, para que ele se esconda dentro de nós e nós não veja ele, e assim não possa pedir à Mãe Divina que elimine. Então, a nossa Mãe Divina elimina os defeitos, porém nós precisamos ver o defeito e pedir a ela que elimine. Pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito, desintegre esse defeito. Então, estes ensinamentos são realmente muito profundos, são práticos. Não é necessário que a pessoa seja intelectual, não é preciso ter universidade, ter cursos superiores, nada. Basta a pessoa ter interesse em fazer algo positivo sobre si e começar então a aprender essas técnicas da autoobservação e fazer essa mudança. Percebeu o defeito? Pede à Mãe Divina que elimine, e a Mãe Divina elimina o defeito e libera a essência que nesse defeito está presa, e vai então enfraquecendo esses 7 pecados capitais, que esses detalhes, essas ramificações dos defeitos são oriundas de um ou outro desses 7 pecados capitais. E isso só pode ser feito por cada um de nós. Cada um de nós pode fazer esse trabalho e ninguém mais pode fazer por nós.
Então, quando nós julgamos uma pessoa, nós julgamos aparências, porque nós não conhecemos a pessoa. Nós julgamos o que vimos com os 5 sentidos, sentidos externos. Então, julgamos aparências. Nós vemos o vulto e julgamos, mas não estamos vendo a pessoa em si, estamos julgando a aparência. E quando nós criticamos uma pessoa, nós automaticamente e praticamente estamos nos tornando seu inimigo, porque aparentemente nós podemos tratar bem essa pessoa, mas secretamente nós criticamos e reprovamos muitas coisas que essa pessoa faz. Então nós estamos sendo falsos, traidores, mentirosos, porque aparentemente tratamos bem ela, porém secretamente, silenciosamente, nós criticamos. Então nós não somos amigo da pessoa. Nós queremos ser amigo da personalidade, da parte externa, por algum interesse que cada um de nós pode identificar. Qual é esse interesse? Talvez a simples vergonha de falar para a pessoa, de criticar abertamente. Quem sabe um amigo, um verdadeiro amigo, critique a pessoa, chame a atenção dessa pessoa, sinceramente, para essa pessoa mesmo, na sua presença, entre apenas os dois. Um amigo pode assim, chamar a atenção do outro em algo, porém francamente, e não dizer uma coisa cara a cara e sentir outra, e pensar outra. Aí está o erro. Aí se torna, então, nós nos tornamos assim inimigo dessa pessoa e não amigo. Nós somos amigo aparente e não interno, não amigo verdadeiro. Então, este trabalho, estes ensinamentos são muito profundos e muito, assim, aparentemente complexos. São um pouco complexos, mas são a realidade que nos ensina a fazer a autoexploração. E essa autoexploração nós vamos fazer durante o nosso dia a dia. Em todos os eventos, nós sempre vamos ter algo que nós vamos poder aprender, extrair, nos autoconhecer. E esse é o objetivo da nossa existência, nos conhecer a nós mesmos, para conhecer o universo e os deuses. Então, nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso contato de forma bem explícita para que nos contatem. E nós temos aí na descrição do vídeo, temos um link que leva ao grupo no WhatsApp, e o nosso número WhatsApp é 55, o Brasil, 62
a região. E o número é 91 92 93 55. Cinquenta e cinco Brasil, 62 a região, 91929355. Bem-vindos e até a próxima.